Mas no encontro da semana passada, nós começamos falando a respeito da necessidade da devoção à Virgem Maria, né? São Luís fala da importância, não apenas a importância, mas a necessidade de nós sermos devotos de Nossa Senhora. E aí faltou uma partezinha que eu vou complementar hoje, tá? E a gente já entra no próximo capítulo, tá? Então vamos lá, vamos pegar da onde a gente parou, nós vamos tentar ver o tratado do começo ao fim, tá certo? Então vamos lá, então no artigo 2 do tratado, São Luís, ele vai falar então sobre as consequências da devoção a Nossa Senhora, né? Então assim, ele mostra a necessidade, é preciso ser devoto de Nossa Senhora. E uma vez que você se torna devoto de Nossa Senhora, segundo o método que ele mostra para nós, que ele apresenta, nós vamos ter várias consequências desta devoção na nossa vida. Como a Olivana começou falando, né? Que uma vez que nós somos consagrados a Nossa Senhora, nunca mais a gente vai deixar de ser. A gente vai ser para o resto da nossa vida consagrado a Nossa Senhora. A não ser que a gente não queira, que aí Deus não nos obriga. Mas uma vez feita a consagração, seremos sempre de Nossa Senhora, né? Vamos lá, e ele diz o seguinte, que Nossa Senhora só poderá realizar tudo isso nessa alma, tudo aquilo que foi falado antes, né? E o que é esse tudo isso? Nós falamos no encontro anterior, que é gerar Jesus na nossa alma, né? Nossa Senhora, ela gera Jesus, foi o que ela fez. Ela gerou Jesus no seu ventre e ela continua gerando Jesus nos seus filhos. Então, Jesus só será gerado em nós se nós formos consagrados a Nossa Senhora, porque nós somos parte, membros do corpo de Cristo, gerados nela. Então, somos todos filhos de Nossa Senhora. E ele diz que isso só poderá acontecer de Nossa Senhora empregar em nossas almas as suas virtudes, né? E é interessante isso aqui porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, diz São Paulo, que ele vem em socorro às nossas fraquezas, não é mesmo? Então, cada um de nós aqui tem algum tipo de fraqueza. Cada um de nós aqui tem uma debilidade, não é? Uns lutam contra o orgulho, outros lutam contra a raiva, a ira, né? Cada um de nós tem ali o seu ponto fraco. O Espírito Santo ele vem nos socorrer nas nossas fraquezas. A Virgem Maria, ela é a rainha de todas as virtudes. Nossa Senhora tem todas as virtudes em grau máximo, em grau perfeito. Então, quando nós nos consagramos a ela, a própria Virgem Maria, ela vem, junto com o Espírito Santo, em socorro a essa nossa debilidade. E ela mesma vai nos reconstruindo. Então, se você tem dificuldade em ser uma pessoa mais paciente, a Virgem Maria vai te ajudar, porque ela é paciente. Ela é perfeitamente paciente. Então, ela vai, ao longo dos dias, ao longo do tempo, uma vez que você se entregou a ela, ela vai impregnando em você também, né? Estampando em você a sua paciência. Você vai se tornar uma pessoa paciente como a Virgem Maria, né? Ela quer fazer isso. Então, seja lá qual for a nossa necessidade, ela vai fazer isso, uma vez que nós nos consagramos a ela, né? Diz aqui São Luís que se Maria, né, foi necessária a Deus, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu fim último, que é a santidade, né? Deus, a gente já falou, Deus não precisaria de Maria, mas Ele quis precisar dela. E uma vez que Ele quis precisar dela e se servir dela, ou seja, de alguma forma, ela foi necessária para Deus nesse sentido, muito mais necessária a Virgem Maria é para nós, não é? Nós somos melhores que Deus? Claro que não, pobres coitados, né? Então, se Deus quis precisar dela, obviamente, por uma lei de Deus, nós também precisaremos dela,
Porque às vezes a gente é vaidoso, né? Ah, eu não preciso de Nossa Senhora, não. Ah, eu não preciso, eu vou direto a Jesus, né? Eu só preciso de Jesus, de Nossa Senhora não. Tem muita gente que diz isso. Mas isso é um erro muito grande que nós cometemos. Porque se Deus quis precisar dela, nós também precisaremos dela. Nós também teremos que precisar dela. E é tão bom caminhar com Nossa Senhora, porque ela vai nos ensinando. Ela vai nos ensinando aquilo que a gente precisa viver. Né? Como uma mãe que ensina o seu filho a caminhar, Nossa Senhora vai nos ensinando. É impressionante a ajuda que Nossa Senhora nos dá. É impressionante. Quando nós nos tornamos íntimos dela, realmente é um milagre que acontece. É uma coisa impressionante. Que foi falado já semana passada, né? Segundo vários santos da igreja, não ser devoto de Nossa Senhora é um sinal de condenação. É um sinal certo de condenação. Isso São Luís diz. E muitos santos da igreja disseram: deixar Nossa Senhora de lado já é um sinal de que a coisa não vai dar muito certo. E se vocês pegarem a vida dos santos todos eles eram devotos de Nossa Senhora. Todos, é impressionante, até falei isso no encontro passado, que eu via os santos tão devotos de Nossa Senhora, e eu queria também ser tão devoto dela. E o motivo porque eu fiz essa consagração foi nessa intenção, porque eu queria amar mais Nossa Senhora. E aí os efeitos foram incalculáveis. Né? O amor, a intimidade que hoje, graças a Deus, eu tenho com Nossa Senhora eu tenho certeza, por causa dessa consagração. Foi por causa disso. Né? Então é necessário. São Francisco de Assis teve uma visão. São Francisco de Assis, ele viu uma escada que subia da terra até o céu. E segundo São Francisco de Assis, quem que era essa escada? Nem preciso falar, né? Quem era? A Virgem Maria. Então essa escada que nos leva mais rapidamente ao céu é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Vamos lá. A devoção a Maria é ainda mais necessária àqueles chamados a uma perfeição particular. Então, quem quer realmente ser santo, precisa ser devoto de Nossa Senhora. Quem realmente sabe, né, que entende que Deus o chama à santidade, é mais necessária ainda uma devoção a Nossa Senhora a essas almas. Mais necessária. Porque de todos os santos, Maria é incomparável. Né? Então, se a gente também quer ser santo, a gente precisa olhar para ela. Porque a gente sabe que Nossa Senhora não é deusa, né? Nossa Senhora não é deusa, ela não é a quarta pessoa da Trindade, ela não é. Nossa Senhora é um ser humano. Mas de todos os seres humanos, ela é mais perfeita. Então, se eu quero me assemelhar, né, ao mais perfeito dos santos, é para ela que eu tenho que olhar. Né? É claro que a gente aqui nem está falando de Jesus, porque Jesus é Deus. É claro, a gente não, né? Mas das criaturas, é para ela que nós temos que olhar. Se nós queremos ser perfeitos. Essa é a defesa que São Luís faz. Os mais santos serão os mais assíduos em rogar à Santíssima Virgem que lhes esteja presente e lhes socorra. Os mais santos são aqueles que mais serão apegados a Nossa Senhora e mais recorrerão a ela. Os mais santos. Né? E eu volto a falar, se a gente pega a história dos santos, nós vamos ver que aqueles que foram mais santos eram os mais apaixonados pela Virgem Maria. Aqueles que davam o braço para ela, assim, sabe? Quando você dá o braço para alguém e sai caminhando, eles viviam grudados com Nossa Senhora dia e noite. Né? Em tudo eles queriam imitar a Virgem Maria. É impressionante. Você vê, por exemplo, o próprio Padre Pio, de quem a gente é tão devoto, né? Padre Pio, que todo mundo aqui, acho que gosta do Padre Pio, não é possível, né? Todo mundo que conhece a vida dele. Você vê a devoção do Padre Pio a Nossa Senhora, é algo emocionante. O Padre Pio, desde criança, ele via Nossa Senhora. E ele achava que todo mundo via. E ele só foi descobrir que só ele via, depois de muito grande, já era noviço,
e ele foi se confessar com o diretor espiritual dele, lá no convento. E aí quando ele disse, olha, eu estava lá falando, conversando com Nossa Senhora e deu os detalhes, o confessor dele olhou para ele e falou assim, mas você vê Nossa Senhora? E o Padre Pio falou, ué, mas o senhor não vê? Porque para ele era, todo mundo via. E ali ele descobriu que ele via e as pessoas não. E aí ele, inclusive a história termina com ele dizendo, né? O senhor diz isso porque o senhor é humilde. Ele falou para o confessor dele, o senhor está falando que não vê porque o senhor é humilde. Ele achava que todo mundo via. Você vê a intimidade que ele tinha com Nossa Senhora. O Padre Pio rezava rosários e rosários sem parar. Intermitentemente. O tempo todo, sem parar, rezava. Ele conseguia fazer várias coisas e estar rezando. Ele tinha uma intimidade com Nossa Senhora muito grande. E ele dizia, tudo que você quiser ganhar de Deus, peça para Nossa Senhora. O filho nunca vai negar nada para a mãe. Né? Isso um santo que via Nossa Senhora. Né? Então pegue, só para dar um exemplo. Né? Tem tantos outros aí que eram tão devotos. Então, eu quero seguir na mesma trilha aí do Padre Pio. Vocês não querem também, não? Então é melhor a gente olhar para Nossa Senhora, né? Falar com ela. Vamos lá. Os santos dos últimos tempos serão seguidores de Maria e levarão a devoção a ela para o mundo inteiro. Então, uma característica daqueles escolhidos dos últimos tempos, de que fala São Luís, um sinal dessas pessoas é que elas divulgarão a devoção a Nossa Senhora. Não apenas serão devotos de Maria, consagrados inteiramente a ela, mas serão seus discípulos, seus apóstolos no mundo. Vão divulgar a devoção a ela. E esse é um chamado que todos nós temos. Né? Todo mundo aqui que está se colocando neste caminho de devoção a Nossa Senhora, de consagração total a ela, vai se tornar também um apóstolo de Nossa Senhora. Vai falar desta devoção, vai trazer mais pessoas para o coração dela. É um dever nosso. Né? Isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Quando você vê, você já está falando de Nossa Senhora. Você nem percebe, já vai estar falando. Né? Maria será a cidade de Deus, onde os homens encontrarão alimento no tempo de fome. Porque nos últimos tempos, gente, e nós não sabemos quando serão esses tempos, talvez já estejamos nesses tempos, não sabemos, mas a igreja nos ensina que nos últimos tempos nós passaremos por uma tribulação como jamais se viu nesses 2000 anos de história de igreja. Nunca a gente vai ver uma perseguição tão grande. E o catecismo da igreja fala isso, que nos últimos tempos a igreja vai seguir o seu Senhor no tríduo pascal. Assim como Jesus, para ressuscitar gloriosamente, ele teve que passar pelo Calvário, a igreja passará também por um Calvário para chegar à glória um dia. Então, esta última provação, derradeira provação, nós passaremos. E São Luís está falando desses tempos. E nestes tempos aqui, nós que nos consagramos à Virgem Maria, vamos encontrar nela a força de que nós precisamos. Vamos lá, lembra no início da igreja, quando Jesus subiu, o que ele falou? Ele disse para os discípulos, agora vocês voltem para Jerusalém e aguardem que eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Foram eles para lá e ficaram no cenáculo, a portas fechadas. E quem que estava lá sustentando a fé dos apóstolos? Nossa Senhora. Quem olhava para ela via Jesus. Ela era a presença fortificadora, né, no meio dos discípulos. Nos últimos tempos vai acontecer a mesma coisa. Quando a igreja estiver tremendo, porque vai sacudir, Nossa Senhora estará lá como o oásis no meio do deserto. É nela que nós encontraremos a água para saciar a nossa sede. Então é melhor a gente já se preparar agora, né? Mesmo que nós não estejamos vivos quando isso acontecer, aqui nesta terra, nós que estamos aqui hoje temos uma responsabilidade de preparar aqueles que estarão aqui. Né? Nós fazemos parte deste exército que Nossa Senhora está levantando. Certo? Segundo São Luís, é a responsabilidade que Deus deu a ela.
de formar esse exército. E parece que nós estamos nos alistando, né? Livremente nos alistando nesse exército, né? Vamos lá. Por ela, Deus começou a salvação do mundo, não foi? Quando Deus falou, agora eu vou lá resolver o problema, agora eu vou lá salvar a humanidade. Ele veio por Maria, ele começou a salvação por meio dela, ele vai concluir esta salvação por meio dela também. Porque, embora o mundo esteja salvo, digamos assim, né, Jesus já nos deu a possibilidade da salvação, este mundo ainda não foi restaurado, não é? Por isso que a gente fica doente, por isso que a gente sofre, chora, se angustia, porque o mundo não foi restaurado ainda. Mas um dia, no último dia, ele virá. Jesus falou várias vezes sobre a sua segunda vinda. E ele não virá como uma criancinha, ele virá glorioso nos céus, no último dia. E nesta sua segunda vinda, ele vem para implantar, para restaurar todas as coisas. Aquilo que o apóstolo São João fala no livro do Apocalipse. E haverá céus novos e uma terra nova, restaurada conforme a primeira criação, ou ainda melhor do que a primeira criação. Então este mundo, ele caminha nesta direção, desta última restauração. E Nossa Senhora é aquela que vai preparar o povo para esta conclusão, né? Quando vai então começar um novo tempo, em que Deus habitará conosco, né? Deus será tudo em todos, como diz São João, né? Essa é a doutrina da nossa igreja. Isso é o que os apóstolos falavam, né? Vamos lá, continuando. Ela foi ocultada na primeira vinda de Jesus. Maria ficou oculta. Pouco se falou de Maria, não é? Nas Escrituras, claro, até se você olhar, né, pela necessidade de se falar de Jesus, até que se falou um pouquinho mais de Maria, mas ela ficou oculta na primeira vinda. Diz São Luís, mas agora será revelada claramente para reconduzir e receber amorosamente os pecadores e desviados que voltarão à Igreja Católica para combater os inimigos da fé, para animar e sustentar os fiéis de Cristo. Certo? Então, se ela ficou meio escondidinha lá no começo, e o São Luís diz assim, que Deus mesmo quis esconder Nossa Senhora um pouco, para que ela não gerasse alguma confusão, as pessoas achassem que ela era alguma deusa, então ela ficou oculta. Agora não, agora ela veio mesmo com tudo. A devoção à Virgem Maria veio com tudo. E a gente está falando de uma devoção do século XVII, 1600 e tantos. Imagina agora, como é que está essa devoção à Virgem Maria? Quantos devotos pelo mundo inteiro a Virgem Maria suscitou? Ela está preparando o mundo para a segunda vinda. Vamos lá. Se eu parar um pouco é porque eu não entendi o que eu escrevi aqui, tá? Vamos lá. As perseguições crescerão e Maria e seus seguidores serão um grande exército contra o mal. A descendência da mulher vai ser atacada pelo inimigo. A descendência da mulher. Lembra no Gênesis? Deus disse para Eva, eu colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Isso Deus já determinou desde a criação. Certo? Então, Maria vai esmagar a cabeça da serpente. Entretanto, há uma guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós somos a descendência da mulher. E a serpente vai ferir o calcanhar da mulher. Então, ou seja, ele vai se colocar em guerra contra a sua descendência, que somos nós. Então, nós combatemos dia e noite os ataques do maligno, não é? Nós nos defendemos, nós lutamos contra ele. Inclusive o rosário é a maior, se não é a maior, porque a missa é a maior arma, né? Mas o rosário é a grande arma contra o maligno. E quem falou isso? A própria Virgem Maria. Nas suas aparições, o que ela falou?
Quantas vezes ela recomendou o terço diário? Rezai o terço todos os dias. Rezem, esta é a arma que eu entrego na mão de vocês, diz Nossa Senhora, para que vocês obtenham a paz no mundo, para que não haja guerra. Um rosário pode brecar uma guerra. Um rosário pode brecar uma guerra. E quem falou isso? Nossa Senhora lá em Fátima. Ela disse isso para os pastorzinhos. Né? Rezai o terço e vocês vão ter a paz. Vocês vão obter a paz no mundo, não vai haver a guerra. Mas as pessoas não ouviram. Não é? E veio a guerra. Veio a primeira, veio a segunda guerra. Porque o pedido de Nossa Senhora não foi atendido. Né? Então, o rosário ele tem esse poder contra todas as ciladas do demônio. Padre Pio, de novo, né? Sempre falo, quando ele perdia o rosário dele, ele ficava, cadê minha arma? Onde está minha arma? Porque era a arma, ele sabia do poder que isso tem. O exorcismo que tem o rosário, né? Então, esta devoção, inclusive, está cada vez mais sendo abraçada pela igreja. Perceberam isso? Quanto que as pessoas estão rezando mais o terço? Nesse tempo da pandemia, o quanto que aumentou os grupos de terço? O povo rezando o rosário, não é? Foi um combate, né? É um combate. Então, se a gente quer ter a paz na nossa família, o terço. E isso quem fala é Nossa Senhora, não sou eu, não. Né? Não é mesmo? Muita gente que tinha abandonado o terço diário retomou, voltou a rezar o terço todo dia. Quantos milhares, talvez milhões de grupos de terço no mundo inteiro? Milhões de terço. Né? Pessoas rezando ali online, né? Então a devoção sendo abraçada, porque é uma arma, não é uma devoçãozinha não, é uma arma. Vamos lá, continuando. Maria põe mais medo no demônio do que todos os homens e anjos juntos, pois ela é humilde e pequena. Nossa Senhora põe mais medo no demônio do que todo mundo, todos os santos juntos, todos os anjos juntos. E lembra na semana passada que eu contei a história de Bernadette? Que só com um olhar de Nossa Senhora para o demônio, o barulho parou. Lembra? Só um olhar de Nossa Senhora já põe medo no demônio. Um só suspiro de Maria por uma alma inspira ao demônio mais medo que as orações de todos os santos. Então, olha que bonito isso. Um suspiro de Maria por uma alma, pela conversão de uma alma, amedronta mais o demônio do que a oração de todos os santos juntos. Demais, né? Os filhos de Maria serão humildes, pobres e pequenos aos olhos do mundo, perseguidos e pisados, mas serão ricos por Maria, serão enriquecidos por Maria, grandes e notáveis em santidade diante de Deus. Porque hoje, o que as pessoas mais querem? Notabilidade, não é? Elas querem ser notadas. Hoje a gente vive num mundo assim, não é? Todo mundo quer aparecer. E muitas vezes essas pessoas, até católicos, para se aparecer, querem ser agradáveis ao mundo, não é? Para não criar encrenca, a gente finge que não é católico, não é assim? Para a gente evitar, a gente finge que não é católico. O que vão pensar de mim se eu for contra o aborto? O que vão pensar de mim se eu for contra essa ideologia de gênero? Vão falar que eu sou homofóbico? Vão dizer que eu sou, sei lá o que mais? Porque eu defendo a vida, eu sou contra o aborto, eu defendo a vida, não é? E aí a gente, com medo deste mundo, com medo do que vão dizer de nós, para sermos agradáveis ao mundo, nós fingimos que somos outra coisa. E a gente diz, é mesmo, né? É verdade, é isso mesmo. É ou não é? A gente vai se adaptando. São Paulo já tinha dito lá na sua carta, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo. A gente tem que ser contra. Um cristão de verdade, ele tem que ter a coragem de aceitar a cruz inteira. E saber que vai ter consequência. Não é? Nós seremos. Jesus não falou muitas vezes? Se me perseguiram, muito mais vão perseguir vocês.
Só que hoje a gente quer o catolicismo light. Eu não quero ser perseguido, eu não, vou viver minha vidinha aqui de católico, venho na missa, tarará, tenho ali meu amorzinho à Nossa Senhora, mas está tudo certo. Mas eu não me envolvo com esses assuntos polêmicos. Enquanto isso, vão aprovando aborto no mundo, vão matando as crianças no ventre da mãe, e a gente está lá, não, eu não quero me envolver. Né? Esses não podem ser os grandes combatentes da Virgem Maria, não é possível. Se Nossa Senhora em suas aparições tanto fala contra o aborto, e a gente quer ser devoto dela, mas a gente quer ser o católicozinho light. Né? E ninguém está falando aqui que a gente tem que chegar chutando a porta também. Entendeu? Chegar como se fosse, calma, não. Mas a gente tem que se posicionar. Entendeu? E aceitar a perseguição que pode vir. Se você é um representante de Nossa Senhora, olha, vai ter que aguentar o tranco. Mas ao mesmo tempo em que nós não agradamos o mundo, nós somos grandes diante de Deus. Que é para lá que a gente vai, não é? O que importa para nós é lá. São Paulo dizia, meus irmãos, aqui nessa terra vocês são todos peregrinos. A cidade de vocês é o céu. São Paulo não falou isso tantas vezes? A cidade de vocês é o céu. Não queiram agradar a este mundo. Vamos lá, continuando então. Então os grandes santos serão perseguidos pelo mundo, mas diante de Deus serão gigantes. Serão ricos. No mundo pobres, diante de Deus ricos. Né? Vamos lá. Então, aí São Luís continua no capítulo 2. E o título do capítulo 2 é Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. Então agora São Luís vai colocar várias verdades sobre esta devoção. Várias verdades. Né? Então a primeira verdade que São Luís coloca é a seguinte. Tá tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Vou tomar uma aguinha para... Né? Tudo tranquilo? Bem? Então tá bom. Então a primeira verdade que São Luís coloca para nós é a seguinte. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Isso tem que estar bem claro para nós. A devoção a Maria é importante, mas a finalidade da devoção a Maria é a devoção a Jesus. Certo? É o amor a Jesus, é a entrega a Jesus. Maria é esta porta. Por isso que tem aquela música bonita que chama Porta do Céu. Né? Nossa Senhora é a porta do céu. Né? Aliás, alguns dizem que Nossa Senhora é a janela. Vocês conhecem aquela historinha, né? De que um dia São Pedro chegou lá no escritório onde Jesus estava, revoltado. São Pedro estava revoltado. Chegou com a chave do céu, jogou na mesa de Jesus assim. Falou, eu desisto, Senhor. Falou, mas por que você é tão bravo, Pedro? Eu desisto, porque é o seguinte, as almas vêm aqui, chegam na porta do céu, eu estou lá na porta para acolher as pessoas, e aí eu vejo lá que aquela pessoa não tem dignidade nenhuma para entrar no céu. Quando eu dou as costas e volto dentro do paraíso, a pessoa está lá dentro, e eu proibi a entrada dela. Ele falou, mas Pedro, qual o problema, né? Ele disse, é porque quando eu fecho as portas aqui, a sua mãe abre a janela lá e fica puxando o pessoal para dentro. Né? Então, Nossa Senhora é mais do que a porta, Nossa Senhora é a janela, que ela dá um jeitinho para fazer a pessoa entrar. Ela tem um caminho especial, como mãe, ela encontra um jeitinho da gente entrar no céu. Né? É uma história bonita que inclusive o Padre Pio contava. Essa história quem contava era o Padre Pio. Né? Nossa Senhora dava um jeitinho, puxava as pessoas, e a corda que ela usava era o rosário. A corda que ela usava para puxar as pessoas lá de cima era o rosário. Né? Muitos santos diziam, quem tem uma grande devoção ao rosário não se perde, se salva. Muitos santos diziam isso. Né? O terço é uma garantia do céu. Né? Deus vai sempre dar um jeito de que no final você vai entrar no caminho e a coisa vai dar certo. Porque você era apegado ao rosário. Né? Muitos santos diziam isso. Então assim, a devoção à Nossa Senhora mira em Jesus. Né?
Diz São Luís, ele deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Jesus deve ser o fim último de todas as devoções. Tanto é que não se é devoto de Jesus, não é? Isso é uma coisa que nós precisamos arrumar aqui. Que tem muito católico que fala que é devoto de Jesus. Está errado, né? De Jesus não somos devotos, de Jesus nós somos adoradores. De Jesus nós somos adoradores, porque Ele é Deus. E a Deus se adora. Não se é devoto, se é adorador de Deus. Então a gente precisa arrumar isso aí, esse nosso vocabulário, né? Que às vezes fica meio, dá a entender outra coisa. Como se a devoção a Jesus fosse a mesma que a devoção aos outros santos. E não. Eu não sou devoto do Santíssimo Sacramento. Eu sou adorador do Santíssimo Sacramento. Porque lá está o próprio Cristo, né? Não sou devoto do Santíssimo, sou adorador do Santíssimo. Tá bom? Precisamos arrumar isso. Jesus é o nome pelo qual devemos ser salvos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o caminho, nos diz São Luís. Mas, se estabelecermos uma sólida devoção à Virgem Maria, teremos contribuído para estabelecer a mais perfeita devoção a Jesus. Certo? Se nós formos verdadeiros devotos, na verdadeira devoção a Maria, nós seremos verdadeiros adoradores e seguidores de Jesus. Por quê? Porque Nossa Senhora vai nos encaminhar a Jesus. Ela vai nos levar a Jesus. Nossa Senhora imita Jesus. Porque Ele é Deus. Então Nossa Senhora mesma, ela é a primeira cristã. Não tem uma música? Antiga essa, hein? Primeira cristã, não é? Nossa Senhora, diz a igreja, é a primeira cristã. A igreja nos ensina isso. E um cristão é quem? É um discípulo de Cristo. A Virgem Maria é a primeira que segue Jesus. Na fila lá está Jesus, depois está Nossa Senhora. São José, depois os outros santos. E nós estamos atrás. Entendeu? Então quem segue Maria, se você está na fila, você está seguindo Nossa Senhora, você está seguindo Jesus. Você está na cola dele, porque Nossa Senhora, ela não vai por um outro caminho. O caminho que ela segue é sempre Jesus. Então a gente não tem que ter medo de seguir o que Nossa Senhora nos diz, porque ela sempre vai nos falar de Jesus. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre nas bodas de Caná, o que Nossa Senhora falou para os serventes lá? Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela não disse, façam tudo o que eu vos disser. O que ela disse? Façam o que Ele disser. Ou seja, ela encaminha os servos para o próprio Cristo. Então a gente não tem que ter medo de amar Nossa Senhora. Ela vai sempre apontar Jesus para nós. Vamos lá. Se a devoção a Nossa Senhora nos afastasse de Jesus, nós deveríamos rejeitá-la como uma enganação do demônio, São Luís fala. Só que não acontece isso. A Virgem sempre nos leva a Jesus. São Luís se queixa a Jesus. Então, neste momento do tratado, São Luís ele faz uma queixa a Jesus. Ele se queixa diante de Jesus pelos cristãos, se queixa dos cristãos que não percebem a união que existe entre Jesus e sua Mãe Santíssima. Ele diz, como é que os católicos, como é que os cristãos não percebem a união que existe entre Jesus e Maria? A intimidade que existe entre eles? Eles são uma só alma. Como eles não percebem isso? Ele se queixa. Seria mais fácil, diz São Luís, separar o sol da luz, o fogo do calor, do que separar Jesus de Maria. Olha que forte, né? É mais fácil separar a luz do sol do que separar Maria de Jesus. Os dois são inseparáveis, constituem uma só, um só coração, né? Então, se eu estou unido ao coração de Maria, estarei unido ao coração de Jesus também, né? Vamos lá, continuando. Nossa Senhora glorifica o Senhor mais que todas as criaturas juntas. Junte todas as criaturas que glorificam a Deus. Se juntar todas elas, nem juntando todas, vai dar o que Nossa Senhora, né, o grau de louvor que Nossa Senhora dá a Deus, diz São Luís. Vamos lá. Ele ainda critica os católicos
E aqueles que se dizem doutores católicos, que falam pouco e secamente sobre a Virgem Maria. Já viram isso, né? Já viram, né? Até padres, pregadores, tem meio que medinho de falar de Nossa Senhora. E quando falam assim de Nossa Senhora como se ela fosse só um detalhe. Nossa Senhora, já viram isso, né? Fala meio assim né? Tudo bem, Nossa Senhora é importante, mas Jesus... E ele critica essas pessoas, esses pregadores. Diz ele, eles têm medo de que se ame mais a Maria do que a Jesus. Não é? Esse medo? Tem medo de amar mais Maria que a Jesus. Diz São Luís que esses não têm sincera devoção a Nossa Senhora e atacam quem a honra demais. Então, além deles não terem devoção verdadeira à Virgem Maria, eles atacam os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Você já foi criticado alguma vez por algum padre ou por algum, até leigo mesmo, algum pregador, por você amar demais Nossa Senhora? Por você se mostrar muito devoto de Nossa Senhora? Por você rezar o seu rosário? Quantas vezes eu já ouvi, né? Até mesmo os padres falando, precisa rezar muito terço. O terço é uma devoção de mulher. Como se fosse, né? Como se as mulheres, né? Vocês já ouviram isso? Rezar o terço é coisa de mulherzinha. Isso é desses devotos analfabetos que não sabem nada. É essas pessoas ignorantes que vão na igreja, que não entendem nada e ficam só lá com o seu tercinho na mão. Então, quando aparece uma pessoa devota de Nossa Senhora, logo eles dão um jeito de destruir essa devoção. E dizer assim, não, o que importa é amar Jesus. Nossa Senhora, ela é importante, mas nem tão importante assim. Já ouviram isso? Né? Então São Luís pega pesado com esses caras, que meio que menosprezam a Virgem Maria. Olha só o que ele diz. Eles criticam quem reza o terço. Aqueles também que usam o escapulário. Tem padre que fala, não, isso é besteira, esse negócio de escapulário aí. Isso é superstição. Né? Você já ouviu isso? Isso é superstição, esse negócio de escapulário aí. Isso é amuleto. Negócio de terço, escapulário, tem esses que falam. Dizem, é devoção de mulheres ou de ignorantes? Porque os verdadeiros, né? Segundo eles, os verdadeiros santos são aqueles que amam Jesus. Aqueles que conhecem a doutrina da igreja. São os grandes. Só que quando a gente vê a vida de muitos santos, quantos santos foram analfabetos? Não é? Quantos deles foram menosprezados? Eles não eram nada aos olhos do mundo, mas estavam lá com seus tercinhos e eram, na verdade, almas santas, que aqueles que se dizem sábios menosprezam. Fala, esses aí, essa pessoa é ignorante. Eu volto na vida de Santa Bernadette. Leiam a história dela. Tem um livro maravilhoso de um autor chamado Francis Trochu, francês. Um livro dessa grossura, tem uns 700 páginas. Um livro maravilhoso sobre a vida de Santa Bernadette, que obviamente fala de Nossa Senhora de Lourdes. Santa Bernadette era a mais menosprezada. Todo mundo falava que ela não servia para nada. Leiam a história dela. Todo mundo dizia, essa não serve para nada. Quando ela entra para o convento, as freiras diziam, essa aí não serve para nada. Todas as outras... Tem uma cena que é até dolorosa, né? Que é emocionante. Até lendo, até chorei, sabe? Tem um momento que... Bernadette era muito humilde, gente. Mas, tipo, muito. Ela tinha um coração de criança. E aí, quando ela estava no convento, né? As irmãs estavam lá, chegando, todas as irmãs chegaram juntas e a superiora foi lá, abraçava uma por uma, beijava. E quando Bernadette se aproximou, ela ignorou Bernadette, de propósito. Menosprezou. E humilhava Bernadette na frente de todo mundo. Dizia ela, no fim da vida ela se arrependeu, pediu perdão, porque ela dizia que, como Bernadette recebeu uma graça muito grande, ela não queria que Bernadette se orgulhasse. Então ela humilhava Bernadette para o orgulho não subir na cabeça dela. Mas ela pede desculpas, porque ela acha que errou fazendo isso. E Bernadette disse que, na frente dos outros, ela não fazia nada, mas logo ela ia para o quarto ou no banheiro e ficava chorando por muito tempo lá. Porque ela era humilhada. Então, aos olhos do mundo, humilhados, os simples, os mais devotos de Nossa Senhora são os mais simples.
né? Então não tenhamos medo desse mundo se ele nos menospreza, porque Deus nos vê, né? Vamos lá, continuando aqui. Depois, eles aconselham aos devotos para que troquem o terço pelos salmos ou por um livro espiritual. Não, ao invés de ficar rezando o terço, vai ler a doutrina da igreja, vai ler a Bíblia, esquece o terço. Tem muitos que falam isso. Por acaso, pergunta São Luís, por acaso nós ofenderíamos Jesus nos tornando apaixonados pela Virgem Maria? Será que nós ofenderíamos Jesus por isso? Ora, quem mais neste mundo amou Maria do que Jesus? Jesus é apaixonado por Maria, foi ele que escolheu ela para ser sua mãe, mesmo não precisando, ele quis, ele amava tanto Nossa Senhora, ficou 30 anos ali, ó. Ele reservou 30 anos para ficar só com ela e São José, 30 anos, para a vida pública ele dedicou só 3 anos, olha que coisa interessante, para sair pregando Jesus, dedicou só 3 anos da sua vida, mas para conviver na sua família com a Maria e com José, ele dedicou 30 anos. Vocês querem mais prova do que isso? Do amor de Jesus por Maria? Então, se alguém quer ser um cristão de verdade, tem que amar sim Maria. Né? E aí diz São Luís, ele diz para Jesus, dê-me, Jesus, um pouquinho do amor que tu tens pela sua mãe. Ele pede para Jesus, me dá só um pouquinho do amor que você tem por sua mãe, que eu já estou satisfeito. São Luís aconselha, aí tem no tratado, a oração de Santo Agostinho diariamente, para melhor amar Jesus. Tem uma oração de Santo Agostinho, que tem no tratado, né? E se você, ele aconselha, isso não é obrigação, mas ele diz, reze a oração de Santo Agostinho todo dia, porque Santo Agostinho uma vez pediu para Jesus para que ele o amasse mais. Se você quer amar Jesus, leia essa oração, faça essa oração todo dia que tem no tratado aí. Essa é a primeira verdade. Então a primeira verdade qual é? Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Ele é a meta. Quem ama Maria vai amar Jesus. Vai amar melhor Jesus. Vamos lá, segunda verdade. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. E aqui entra o coração da devoção que São Luís propõe. Nós amamos Jesus, nós pertencemos a Jesus e a Maria, não como servos, mas como escravos. E aí claro que essa é a tese dele. Aí ele vai defender, ele vai provar que a tese dele está correta, de que realmente a nossa devoção a Jesus e a Maria, a nossa entrega é de escravidão. Por isso que essa devoção a gente chama os escravos de Maria, não é? Os escravos, a escravidão à Santíssima Virgem. E ele vai explicar agora por que é assim chamado. Pertencemos inteiramente a Jesus como escravos, porque fomos comprados pelo alto preço de seu sangue. Não é assim que, né, quando a gente tinha escravidão, os escravos eram comprados, não eram? Eles eram vendidos e eram comprados. Né? Diz São Luís o seguinte, que antes de Jesus vir a este mundo, o verbo se ter feito carne, nós estávamos escravizados pelo demônio. Não é? A humanidade era escrava do demônio. Certo? Escrava do pecado, da morte. Era escrava. Jesus, quando veio e morreu na cruz por nós, o próprio São Paulo apóstolo vai falar, ele nos comprou com o preço do seu sangue. O preço, ou seja, ele pagou, Jesus pagou para nos comprar. Os escravos eram comprados também, e Jesus veio nos comprar, diz São Paulo, ele nos comprou com o seu sangue na cruz. Todo o seu sangue foi derramado para ele obter a humanidade, para que ele pudesse comprar. Nós fomos comprados. Essa é a expressão comum na nossa fé, não é? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então já começa a nossa escravidão aqui. De Jesus nós somos escravos, porque fomos comprados. Jesus quer receber de nós os bons frutos do nosso trabalho como seus escravos. Mas não devemos servi-lo como servos assalariados, e sim como escravos de amor.
E aí São Luís fazer a diferença, ele fazer um paralelo entre o que é ser servo e o que é ser escravo. E vai nos mostrar por que somos escravos. Ele continua. Ele diz o seguinte, que o servo assalariado, ele trabalha para alguém por dinheiro, não é? Não é mesmo? Certo? Então você vai lá, trabalha para alguém, para você receber o seu salário no final do mês. Isso é um servo assalariado. Agora, o escravo ele trabalha sem esperar salário ou recompensa. Não é? Um escravo, quando trabalhava para o seu senhor, a vida dele dependia do Senhor. A vida ou a morte. Inclusive o patrão, o dono do escravo, ele tinha poder de matar o escravo, não tinha problema. Ele não ia ser preso por mandar matar o escravo dele, porque o escravo dele era uma propriedade. Ele tinha, né, ele podia fazer o que ele quisesse com o escravo dele. E São Luís está dizendo o quê? Que nós, como escravos de Nosso Senhor, né, mas escravos de amor, a gente tem que sempre ressaltar isso, é uma escravidão de amor. Não é uma escravidão que Deus nos maltrata, não é isso. Mas é uma escravidão de amor. Porque assim, livremente eu me entrego e digo, Senhor, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. Eu me entrego ao Senhor e seja feito na minha vida o que o Senhor quiser. Então é uma escravidão voluntária. Não é que Deus, né, a gente é laçado lá e agora você vai me obedecer. Não é essa escravidão, mas é livre. Nós estamos aqui livremente, não é? Nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora por esse método, usando a nossa liberdade, por amor, porque a gente quer amar mais. E a escravidão por amor é o ápice do amor. Eu me entrego porque eu quero. Então, inclusive o escravo, ele depende do seu senhor durante toda a sua vida. Até o seu alimento depende do senhor dele, não é? Para ele comer, para ele beber, para ele dormir, de tudo ele depende do seu senhor. Então, por isso que São Luís diz que nós não somos servos, somos escravos. Dependemos dele em tudo. E ele diz também o seguinte, existem 3 formas de escravidão. A primeira escravidão é por natureza. A escravidão por natureza. Diz ele, todas as criaturas são escravas de Deus por natureza. Né? Deus criou todas as coisas, todas as criaturas são escravas de Deus naturalmente. Por quê? Escravos por quê? Porque dependemos de Deus. Não é? Se Deus quiser, a gente para de respirar agora e cai morto. Não é? Se Deus quiser, Deus faz o que Ele quer. Então a gente depende dEle em tudo. Né? Mas a alegria de Deus é nós estarmos aqui, vivos, felizes. Essa é a alegria de Deus. Né? Tem a outra forma de escravidão, por constrangimento. Né? Ou seja, o demônio, ele obedece a Deus porque ele é obrigado. Ele não obedece porque ele quer. O demônio obedece a Deus porque ele é obrigado. Né? Então, quando um exorcista diz assim para o demônio, eu ordeno que você diga tal coisa, ele é obrigado a dizer. Não porque ele quer, mas porque ele é obrigado. Então ele acaba falando acaba revelando muitas coisas, que a gente tem registrado em vários livros isso, por obrigação, porque o exorcista ordenou. Então, ele é escravo por obrigação. Mas a verdadeira escravidão, segundo São Luís, é a terceira, que é a escravidão livre. Quando você é escravo livremente. E essa é a escravidão perfeita. Porque eu sou escravo porque eu quero ser. Não porque eu nasci para ser escravo. Não porque eu sou obrigado a ser. Mas porque eu quero. Né? Porque assim, a gente tem igual quando a gente está naquela época de alistamento para o exército. Né? Quando a gente completa 17 anos, dá aquele gelo. Meu Deus, espero que eu não seja convocado. Imagina eu no exército. 17 anos, falando, não, meu Deus, não, por favor, eu não quero. A gente implora para Deus livrar a gente disso. Eu não quero ir para o exército. Né? E aí a gente acaba sendo dispensado. Aí tem aquele que é convocado e não queria. Só que tem aqueles caras, eu tenho alguns amigos, que eles falaram, cara, eu não vejo a hora de fazer 17 anos. Eu quero ir lá e dizer assim, eu quero servir. Fala, caramba, o cara ama mesmo, né? O negócio. E se o cara é dispensado, ele, não, por favor, eu quero ser convocado. Então é bonito, né? Livremente ele vai lá e diz, eu quero.
O escravo por amor é esse, que vai lá e diz para Nossa Senhora, eu quero, mãe, eu quero ter o meu coração unido ao seu, eu quero ser teu escravo, né? E aí ele diz também o seguinte, ó, continuando, o servo não dá tudo o que tem a seu patrão, não é? Vocês que trabalham, todos nós que trabalhamos, temos um patrão, você dá tudo da sua vida para o seu patrão? É lógico que não. Você vai lá e é a sua mão de obra, e no final ele tem que te pagar. O escravo não, ele dá tudo, tudo pertence ao patrão. Então se eu sou escravo de Deus, então significa que porque eu dei tudo para ele. Tudo é dele, nada é meu, nada pertence a mim. E São Luís propõe isso nesta devoção, nós entregamos tudo para Nossa Senhora, tudo. Inclusive os nossos méritos, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero só adiantar um pouco. Por exemplo, olha o exemplo que eu vou dar, você vai lá e ajuda a velhinha a atravessar a rua, certo? Você fez uma caridade, esta caridade, ela gera um mérito diante de Deus, ou seja, é como se houvesse uma recompensa pela boa obra que você fez, né? Uma recompensa espiritual, isso chama mérito, né? Quando a gente faz essa devoção, nem mesmo os nossos méritos das nossas obras vão para nós, mas são entregues para Nossa Senhora, para que ela faça o que quiser com os nossos méritos, entendeu? Então a consagração é total, ou seja, tudo pertence a Deus e à Virgem Maria. O que eles quiserem fazer, eles façam. Aí eu vou dar um exemplo, porque é meio assustador isso, né? Você fala assim, nossa, mas e os meus méritos, né? Agora eu vou dar um exemplo. Imagine que você rezou um terço, tá? Você rezou um terço. Rezar o terço traz méritos para nós, né? Existem méritos dessa devoção. Digamos que você é um consagrado a Nossa Senhora por essa devoção. Significa que o terço que você rezou, todos os méritos foram para as mãos dela. Imagine que nesse exato momento que você está rezando o seu terço, tem uma pessoa com uma arma na cabeça para tirar a própria vida. Alguém que ainda não se converteu. E essa pessoa está prestes a se matar. Nossa Senhora pega o mérito daquele teu terço e aplica aquela alma e aquela pessoa desiste de se matar. Está entendendo? É que a gente só pensa na primeira parte, mas pensa na aplicação disso. Né? Imagina um parente teu, um filho teu, um primo, um tio, que está para se matar. E você está rezando o teu terço. Só que você é consagrado, você entregou para Nossa Senhora os seus méritos. E naquele momento que aquele teu parente está para se matar, Nossa Senhora aplica aquilo, aquela alma, e a pessoa desiste. Entende? Então nós não temos a noção onde é que nossas orações podem chegar, mas Nossa Senhora está vendo tudo. Porque ela vê segundo Deus. Então, ela vai aplicar aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário. Entende o que é abrir mão dos seus méritos? É isso. É falar, mãe, eu não sei como usar esses méritos, a senhora sabe. Então, usa aí. É como aquele filho que trabalha, pega o salário todo, entrega na mão da mãe e falou, mãe, está aqui, ó. A mãe é viúva, entra, mãe, está aqui, ó. A senhora faz o que a senhora quiser com o meu salário. Eu trabalhei, mas o salário é teu, a senhora pode usar como quiser. É isso que faz um consagrado, Nossa Senhora. Entrega tudo para ela, deixa ela administrar. E São Luís vai falar muitas vezes mais para frente o seguinte, não pense que você vai ficar sem tudo que você precisa para a sua vida, porque Deus vai te dar tudo e muito mais. Entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que guardar um pouquinho aqui para mim também, né? Para aquilo que eu quero. Né? Eu vou dar o salário, não vou dar todo o salário, né? Vou guardar as notinhas aqui. Mas São Luís fala, não se preocupe. Vocês acham que Deus não vai saber dar tudo que você precisar quando realmente você precisar? Se você teve um ato de tamanho amor, Deus vai te dar tudo que você precisa. Não é? Então por isso que essa é a devoção mais perfeita, segundo São Luís. É a devoção mais perfeita, porque você não fica com nada para você. Tudo você entrega nas mãos de Nossa Senhora. Então você é escravo e não servo. E ele diz o seguinte, que Jesus se fez escravo e Maria também. Jesus se fez escravo do Pai.
Sabe por quê? Porque a palavra que a gente usa, quando a gente reza assim, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva. Mas a palavra bíblica, a palavra original não é serva, não é servo. A palavra original é escravo. Né? A Bíblia não foi escrita em português, né? Então, o Evangelho, no caso, é escrito em grego. E no grego, a palavra usada é escravo. Certo? Então, quando Nossa Senhora diz, eis a escrava do Senhor. Nossa Senhora falou. Então, essa coisa de escravidão não é São Luís que inventou. É bíblico. Né? Nossa Senhora disse para Deus, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, para mim, o que importa é fazer a tua vontade. Então, ela nos ensinou a escravidão. A própria Virgem Maria nos ensinou a sermos escravos. Então, não tenhamos medo dessa palavra. Por mais forte que ela possa parecer, porque inclusive no nosso país, a gente teve uma longa história de escravidão terrível. Então, assusta a gente quando fala disso. Mas não, a gente está falando de uma escravidão de amor, em que a gente não vai ser chicoteado. Nós vamos ser abraçados, amados. É escravidão no sentido de entrega total, de dependência total de Deus. É isso. Tá? Para a gente não confundir as coisas, né? Vamos lá. São Paulo disse que ele é escravo de Cristo. Não é? Ele não fala nas cartas? Eu sou um escravo de Cristo. Eu me fiz escravo de Cristo. E todos os cristãos são chamados a ser escravos, serem escravos de Cristo. Tudo o que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Né? Somos escravos de Cristo, também devemos sê-lo de Maria. Ela é o meio seguro de irmos a Jesus. Terceira verdade. Então, a primeira verdade Jesus é o fim último da nossa devoção. Segunda verdade, pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos e não de servos. Terceira verdade, devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Certo? É a terceira verdade desta devoção. Nós devemos nos despojar do que há de mal em nós. Nossas ações boas são manchadas pelo fundo de maldade que há em nós. Diz São Luís, por mais bem que nós possamos fazer, nós seres humanos, por mais bem que nós façamos, essas boas obras que nós realizamos, elas acabam manchadas pela nossa maldade. Porque, infelizmente, nós estamos sujos, né, pelo pecado. Né? Nós não somos santos, nós não somos perfeitos ainda. Então, São Luís faz uma comparação. Ele diz o seguinte, quando nós colocamos água limpa, água da fonte, água limpinha, num copo sujo, a água fica suja também, não é? Então, o que São Luís fala? Nós devemos, portanto, limpar o nosso interior para receber a graça de Deus, para receber essa graça. Então, ele nos convida, aquilo que a igreja e Jesus sempre nos falou, a limparmos o nosso interior, antes de fazermos essa consagração. Nós estamos já na preparação, não é? Os primeiros 12 dias são para isso, para nos desapegarmos do espírito mundano, para abandonarmos aquilo que ainda em nós é pecado, fecharmos as torneirinhas, né? Porque não adianta a gente ficar enxugando a água que sai da torneira. Não adianta, nós vamos ficar a vida inteira enxugando aquela água. A gente precisa fechar as torneirinhas. A gente tem que ir na raiz do pecado, para a gente se ver livre do pecado. Não adianta, tem que ser radical. Então nós estamos nesses 12 dias preparatórios, esses primeiros 12 dias, nos desapegando do mundo. Entendeu? Alguém que está se preparando para alguma coisa séria. Né? É como um atleta que está se preparando, está às portas de uma Olimpíada. Ele abre mão de um monte de coisa, não é? Um atleta deixa de comer um monte de coisa, deixa de ficar com a família, ele renuncia a muitas coisas, porque ele sabe que ele tem uma competição. Então nós também, se vamos nos entregar assim à Virgem Maria, é o momento de nós começarmos a desapegar, entendeu? Desapegar daquilo que a gente ainda está preso, para que esta graça que nós iremos receber no dia da consagração, ela seja abundante, que essa água limpa que vai cair em nós não seja manchada pelo pecado que há em nós, mas a gente esteja com aquele copo limpinho para receber essa graça, né? Vamos lá. Para isso devemos conhecer a nós mesmos,
reconhecer as nossas fraquezas e pecados, despojar-nos de nós mesmos, morrendo todos os dias para o pecado. Certo? Então é preciso conhecer a si mesmo. Aproveitem esses dias de preparação para olhar para dentro de si mesmo, para todo dia fazer um exame de consciência, para ver onde é que eu erro, quais são as minhas fraquezas, né? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Né? Eu sou orgulhoso? Eu humilho as pessoas? Eu desdenho? Né? Eu me deixo levar pela ira? Eu sou uma pessoa impaciente? É preciso olhar para dentro de si para conhecer a si mesmo, para que aí a gente consiga mudar. Porque enquanto a gente não reconhece os nossos pecados, como é que a graça de Deus vai nos alcançar? Né? Outra coisa, uma dica: fique atento ao que os outros falam de você. Você quer conhecer a si mesmo? Escute o que os outros falam sobre você. Olha, você é uma pessoa... Você tem que abaixar um pouco o tom da sua voz, porque quando você fala, parece que você está brigando com todo mundo aqui, você fala de um jeito agressivo. Escute o que os outros falam para você. Olha, você precisa ter mais paciência. Que paciência nada? Né? Que ser paciente coisa nenhuma? Escute o que os outros... Porque às vezes Deus já está dando um toque para você. Ó, vai lá, não precisa reconhecer por enquanto não. Vai sozinho no quarto, no banheiro, entra dentro, faz o sinal da cruz, reza. Será que eu não sou isso mesmo? Será que eu não sou preguiçoso como os outros estão falando? Será que eu não sou desleixado como os outros estão falando? Né? A gente precisa reconhecer um verdadeiro... Quem quer entrar no caminho da santidade tem que saber reconhecer suas fraquezas. Entendeu? E mudar. Entendeu? Ouça o que os outros dizem sobre você. É importante, viu? Porque a gente às vezes é tão orgulhoso que a gente diz: quem é você para falar que eu preciso mudar? Né? Se você também tem defeito. Mas a gente tem que ser humilde e falar: tudo bem, eu sou isso mesmo. Eu sou essa porcaria. Às vezes a gente tem que falar: eu sou isso mesmo. Então agora que eu sei que eu sou, eu preciso mudar. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Eu sou isso mesmo, então agora eu preciso mudar. Eu vou mudar. E Nossa Senhora vai me ajudar. Nossa Senhora vai pegar na minha mão e vai me ensinar a mudar. Se eu sou impaciente no trânsito, eu brigo com todo mundo, mãe, me ajuda. Porque quando você pega o volante daquele carro, né? Misericórdia. Entendeu? Então, é isso. É pedir ajuda de Nossa Senhora nas nossas fraquezas. Certo? Continuando. 5 minutos já foi. Vamos lá. Quarta verdade. Então, a terceira verdade é: devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Quarta verdade, é a penúltima. Quarta, precisamos de um medianeiro junto do próprio medianeiro que é Cristo. Certo? Então, assim, nós podemos ir direto para Deus? Podemos. Mas diz, né, o São Luís diz, e os santos dizem, que é muito melhor nós passarmos por um outro medianeiro, por alguém que vai fazer a ponte para nós, antes de chegarmos para Deus. Deus escolheu passar por Maria para chegar a nós, não foi? Então ele diz, nós devemos escolher Maria para chegarmos a Deus. Nós precisamos de um outro medianeiro. Para chegarmos a Jesus, é melhor passar por Maria, para depois irmos para Deus Pai. Então, os santos dizem, né, que existe uma certa hierarquia que nós devemos respeitar. Né? Vamos a Maria, ela nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Esse seria o caminho correto. Certo? Porque o Pai veio a nós pelo Filho e o Filho veio por nós por Maria. Então é o caminho inverso. É o caminho que a gente precisa fazer. Né? É São Luís quem diz. Vamos lá. A quarta verdade é essa, tá? Que nós precisamos de Maria para ir a Jesus e de Jesus para ir a Deus Pai. E a última verdade, a quinta verdade de São Luís é que é muito difícil para nós conservarmos as graças e tesouros recebidos de Deus. Quantas vezes a gente pecou, aí nós fomos arrependidos, pedimos perdão ao Padre lá na confissão, recebemos absolvição,
E aí Deus nos encheu da sua graça, nós recebemos a Eucaristia, saímos fortalecidos. E pouquinho tempo depois a gente já caiu de novo, a gente já desperdiçou tudo que Deus deu para nós. É ou não é? Nós estamos falando, nós somos iguais, gente. Nós somos tudo igual. Quantas vezes a gente foi lá e passou uma semana, está fazendo a mesma coisa. Às vezes até no mesmo dia. A gente não consegue cuidar da graça de Deus, do tesouro que Deus deu, que foi a sua misericórdia. E aí São Luís diz o seguinte: nós não conseguimos fazer isso, né? Porque nós levamos em nós um tesouro, e São Paulo fala isso, mas levamos esse tesouro em vasos de barro. Nós ganhamos a graça de Deus, o grande tesouro, mas nós somos vasos de barro. A gente é frágil, né? A gente é fraco. E aí ele vai dizer, São Luís lamenta a queda de pessoas santas no mais alto grau. Ele diz assim, quantas pessoas santas que a gente conhecia que desmoronaram. E aí ele vai dizer o porquê. Ele diz que essas pessoas confiaram muito nas suas próprias forças e não foram humildes. Então, qual é a receita que ele vai dar, né? Ele diz, se tivessem deixado o seu tesouro nas mãos da Santíssima Virgem, ela os teria guardado. Então, o remédio que ele dá é entregar este tesouro nas mãos de Maria, confiar a ela, falar, mãe, eu recebi esse grande tesouro, essa grande graça, cuida para mim, porque eu não consigo, porque eu sou muito fraco, o meu vaso é de barro, a senhora não, o seu é de ouro, então está aqui, mãe, cuida para mim. E ele diz que isso vai nos ajudar a nos sustentarmos na fé e guardarmos esse tesouro. Ele diz, o mundo está muito corrompido, de tal modo que até os corações religiosos são manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. Ao menos pela poeira dessa corrupção. Ficar limpo neste mundo, diz São Luís, é um milagre, é um verdadeiro milagre. Falta uma frase para a gente acabar, tá? Nesse trechinho eu lembrei do Padre Pio de novo. Olha eu falando do Padre Pio de novo, né? O Padre Pio dizia assim, uma pessoa perguntou para o Padre Pio, Padre Pio, por que o senhor se confessa toda semana? Sabe que Padre Pio toda semana ele se confessava. João Paulo II também, né? 2 grandes santos, então acho que tem alguma coisa aí, né? Se 2 grandes santos se confessavam toda semana, se olhava para o Papa João Paulo II, o que você dizia que ele tinha de pecado, né? Era um santo, né? Ou quem olhava para o Padre Pio falou, que pecado tem o Padre Pio, né? O Padre Pio confessava toda semana. E aí perguntaram para ele, mas Padre, por que o senhor se confessa toda semana? Aí ele deu um exemplo, ele falou assim, olha, imagina que você vai fazer uma viagem de uma semana. Aí você limpa a sua casa inteira, limpa o teu quarto, deixa tudo brilhando, cheiroso. Aí você tranca o seu quarto e vai viajar. Uma semana depois, quando você voltar, seu quarto lacrado, quando você abrir, vai ter poeira? Vai. Ele falou, meu filho, nós estamos nesse mundo. Mesmo que a gente deixe o nosso quarto trancado, a poeira entra. Então a gente toda semana tem que tirar a poeira. O Padre Pio dizia isso. Por isso que é o santo que é, né? Certo? Então a gente precisa tirar essa poeira. Finalmente, última frase. Diz São Luís, é a Virgem Maria, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais. É ela que faz este milagre de cuidar da graça que a gente recebe em favor daqueles que a servem da mais bela maneira, que é se entregando totalmente a ela. Amém?